Olá, você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje eu inauguro a sessão Em Memória, com uma homenagem especial ao ator e diretor Jorge Fernando. Logo depois da vinheta, eu volto para a gente recordar a carreira belíssima desse artista na nossa telinha. Jorge Fernando nos deixou no último domingo, nas últimas horas do dia 27 de outubro de 2019. O ator e diretor faleceu vítima de um aneurisma, mobilizando toda a classe artística e deixando muito triste, muito sentido, milhares de fãs. Jorge Fernando teve uma carreira incrível, foram décadas e décadas dedicadas à televisão, sempre atuando ou dirigindo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Nascido Jorge Fernando de Medeiros Rebelo no dia 29 de março de 1955, no Rio de Janeiro, Jorge Fernando era um carioca da gema, que estreou a sua carreira em frente às câmeras como ator em 1978, num projeto inovador da TV Globo chamado Ciranda Cirandinha, um seriado que contava também com as participações de Lucélia Santos, Fábio Júnior e Denise Bandeira. Jorginho, como era carinhosamente chamado por colegas e amigos, sempre equilibrou a sua carreira entre a atuação e a direção, muitas vezes fazendo os dois ao mesmo tempo, como eu falei. Em muitas novelas ele dirigiu e também foi para frente das câmeras fazer uma participação especial, uma participação afetiva. Em 1979, ainda apenas como ator, ele fez a novela Pai Herói, no papel de Cirilo Baldarati, a novela da Janete Claire. Em 1980, ele fez o Jader de Água Viva do Gilberto Braga. Foi em 1981 apenas que ele estreou finalmente como diretor em uma novela daquele que viria a ser o seu parceiro por muitos e muitos trabalhos e o grande amigo Silvio de Abreu. Entre os anos de 1982 e 1984, o Jorge Fernando se dedicou exclusivamente à direção, dirigindo então as novelas Sétimo Sentido, Sol de Verão, Guerra dos Sexos e Vereda Tropical. Em 1985, ele fez uma participação muito divertida e muito especial no grande sucesso Rock Santeiro, onde contracenava com a atriz loucada Viva Porcina, da Regina Duarte. Ele era um estilista que preparava o vestido de noiva dela. E aquela cena entre ele, a Regina Duarte e o costureiro ficou memorável, porque a Porcina estava enlouquecida, não gostava de nada, e o Lúcio Armando, que era o personagem dele, acabava ficando mais enlouquecido ainda, sem saber como agradar aquela mulher tão temperamental. Em 1986, o Jorge Fernando dirigiu mais um grande sucesso cômico do Silvio de Abreu, a novela Cambalacho, ao ar no horário das 19 horas. Ele também participou da trama como palhaço Pirulito, que fazia parte ali do circo, onde o personagem Rick, do Marcos Frota, era o trapezista. Em Brega Chique de Cassiano Gabus Mendes, o Jorge Fernando se dedicou exclusivamente à direção no ano de 1987. Porém, em 1988, logo no ano seguinte, ele participou da novela inteira Bebê a Bordo, do Carlos Lombardi, como personagem Zetó, um dos irmãos aí da tímida e desajeitada Ângela, personagem muito famoso da Maria Zilda. 1989, direção de mais um grande sucesso, uma das tramas que revolucionou aí a teledramaturgia. Que Rei Sou Eu, de Cassiano Gabus Mendes, tinha ali o dedo, a mão, o braço, o corpo e a alma de Jorge Fernando. E foi a primeira novela que o Jorge Fernando colocou a sua mãezinha querida para atuar. A dona Hilda Rebelo estreou aos 65 anos em Que Rei Sou Eu, como uma das aias ali do reino da Rainha Valentine. Foi, assim, uma estreia incrível da dona Hilda e uma direção impecável do Jorge Fernando. Tanto que Rei Sou Eu tá aí como um dos marcos na história da teledramaturgia brasileira. Em 1990, então, Jorge Fernando dirige a primeira novela das 8 do Silvio de Abreu, Rainha da Sucata. Era uma novela que se pretendia séria, mas juntos os dois acabaram colocando aquele tom anárquico que todo mundo conhecia tão bem das novelas das 7 dos anos 80. Não teve jeito. Jorge Fernando e Silvio de Abreu juntos, novamente, em horário nobre, acabou virando festa. E Rainha da Sucata fez um grande sucesso.
Os trabalhos seguintes de Jorge Fernando foram no horário das 7, nas deliciosas novelas Vamp, do Antônio Calmon, e Deus nos acuda, do Silvio de Abreu novamente. Em 1991, o Jorge Fernando dirigiu Vamp e também participou em outra participação especial como o Vicentinho, um terapeuta maluco que trabalhava com hipnose e era muito engraçado. Em Deus nos acuda, ele fazia um personagem muito importante. E embora esse personagem não aparecesse em todos os capítulos da trama, ele fazia o Brasil. O Brasil era uma alegoria do nosso país. Era um personagem que vivia bêbado no bar, alienado com o que estava acontecendo, cada vez mais e mais se afundando no álcool, na bebida. Muitos personagens chegavam aí de surpresa, davam um tapa nas costas dele e falavam: "Acorda, Brasil!". Era realmente uma metáfora pro que o Brasil era naquele momento, né? Tudo que estava acontecendo e o Brasil se afundando cada vez mais e ninguém conseguia encontrar uma solução, salvar o Brasil daquilo tudo. E o Jorge Fernando fez esse personagem que caiu como uma luva para ele, um personagem que vivia bêbado, vivia alienado e tal, se chamava Brasil e se tratava realmente do nosso país. Então foi uma ideia genial do Silvio de Abreu, interpretado muito bem pelo Jorge Fernando, que era o diretor da trama inteira, que foi também um grande sucesso, um grande marco, uma trama muito oportuna para a época que foi exibida. E, mais uma vez, a dupla Jorginho Fernando e Silvio de Abreu arrasaram. Mas em 1995 finalmente veio o tão trabalho mais sério, né, na direção do Jorge Fernando. A Próxima Vítima, do Silvio de Abreu, é uma das melhores novelas da história da teledramaturgia e tem uma das melhores direções. O Jorge Fernando realmente surpreendeu, se superou, sempre fez muito bem ali os seus trabalhos mais cômicos, mais descontraídos, mas quando precisou pegar firme num clima mais noir, de mistério, de suspense, uma história policial como A Próxima Vítima, ele não fez feio. A Próxima Vítima foi excelente, a direção do Jorge Fernando foi incrível. Eu lembro que eu ainda era muito pequeno, mas eu senti ali como uma pessoa ela pode ser multitalentosa, muito acostumado com aquele trabalho mais divertido, né, do Jorge Fernando. Eu realmente, embora não entendesse muito bem ainda de teledramaturgia, do mundo artístico, eu percebi a diferença dos trabalhos anteriores de Jorge Fernando para A Próxima Vítima e foi maravilhoso constatar que um diretor tão engraçado, tão leve, conseguia pesar a mão quando era necessário. E a partir dali eu não tive mais dúvidas de que o Jorge Fernando era, sim, um grande talento da nossa TV. Mas, como nem só de sucessos vive um profissional, o Jorginho Fernando também teve ali os seus fracassos, né? As novelas Vira-Lata, exibida em 1996, e Zazá, de 1997, não foram nada agradáveis para a audiência e para a Rede Globo, né? São consideradas hoje aí flops, fracassos, ficaram muito aquém do desejado na audiência, mas foram tramas muito boas, escritas respectivamente pelo Carlos Lombardi e pelo Lauro César Muniz. Na segunda, do Lauro César Muniz, Zazá, o Jorginho também deu seu pitaco como ator e interpretou em alguns capítulos o personagem Gastão. Mas o Jorge Fernando, muito multifacetado, como eu falei, ele não se ateve só à teledramaturgia. Ele também participou de infantis, dirigiu alguns programas infantis. E o primeiro que ele dirigiu aí com essa pegada foi o programa da Angélica. Quando ela veio para a Rede Globo, ela estreou um programa chamado Angel Mix em 1996. 2 anos depois, o Jorge Fernando assumiu a direção do Angel Mix. E naquele mesmo ano de 98, ele deixou o Angel Mix para dirigir a novela infanto-juvenil Era Uma Vez, do Walter Negrão. Uma novela lúdica, delicada, muito gostosinha mesmo, onde ele também interpretou o personagem religioso Frei João, que era amigo do Padre Chico, vivido pelo Diogo Vilela. Aí, entre uma folguinha e outra, né, das direções do Angel Mix, de Era Uma Vez, o Jorginho ainda achava tempo para fazer uma participação mais do que afetiva em Torre de Babel, novela das 8, do Silvio de Abreu, que foi ao ar também em 1998. Essa ele não dirigia, a direção era da Denise Saraceni, mas ele deu um pulinho lá para fazer uma participação como ele mesmo em Torre de Babel. Entre os anos de 1999 e 2003, o Jorge Fernando dirigiu Vila Madalena, né? Uma novela das 7 do Walter Negrão, que estava sempre acostumado ali a fazer novelas no horário das 6. Então, depois de muitos anos, ele foi para o horário das 7, o Walter Negrão. E o Jorge Fernando dirigiu essa trama com alguns amigos que ele já conhecia, como o Edson Celular e a Maite Proença. Não foi uma trama de sucesso, também é considerada fracasso, mas é uma trama aí bem legalzinha, com a pegada do Jorge Fernando.
eu tenho saudade de Vila Madalena. Depois ele também dirigiu o humorístico Sai de Baixo, né, um grande sucesso aí, que estreou em 96, mas ele dirigiu em 2000 e 2001. E depois ele voltou aos infantis com o programa Gente Inocente. Durante 3 anos, o Jorge Fernando foi responsável pela direção desse programa, que foi apresentado pelo Márcio Garcia. Em 2001, ele se encontra novamente com Silvio de Abreu para dirigir As Filhas da Mãe, uma novela super inovadora, também anárquica, que eu particularmente adorei, mas infelizmente não respondeu na audiência. Foi considerada fracasso, sim, foi abortada pela metade, né? Ela teria aí 7 meses no ar e só teve 4. Uma pena, porque o texto do Silvio é sempre muito inteligente, muito bem-humorado, né, nessa novela das 7, estrelada pela Fernanda Montenegro. A direção do Jorge Fernando idem. Foi realmente uma pena o fracasso de As Filhas da Mãe. Em 2003, aí veio um grande sucesso, o início da sua parceria com Walter Carrasco em Chocolate com Pimenta, onde ele também fez uma participação voltando a interpretar um palhaço. Esse palhaço ele se chamava Crispim e no final ele ficava com a personagem da Lília Cabral, que largava tudo, marido, família, esse marido dela que era um verdadeiro embuste, e partia com o circo para viver aí uma aventura junto com o Crispim, né, que era esse palhaço muito divertido e onde o Jorge Fernando imprimiu tanto frescor, tanta diversão, tanta doçura em Chocolate com Pimenta, considerado um dos maiores sucessos do Walter Carrasco, um dos maiores sucessos do Horário das 6, um dos maiores sucessos dos anos 2000, enfim, Chocolate com Pimenta, que volta aí no canal Viva brevemente, foi realmente um marco na nossa teledramaturgia e foi dirigida por Jorge Fernando. Continuando a parceria de sucesso com o Walter Carrasco, 2 anos após Chocolate com Pimenta, o Jorginho dirigiu Alma Gêmea, um drama romântico com aquelas pitadas todas de humor tão conhecidas, né, do Walter Carrasco. Também foi um sucesso, também foi dirigida pelo Jorge Fernando. 2004, o Jorge Fernando volta aos infantis para meio que ser a fada madrinha da Xuxa. A Xuxa, que tinha acabado de romper com a Marlene Matos, queria voltar a apresentar programas infantis. Então a Globo criou para ela Xuxa no Mundo da Imaginação e chamou o Jorge Fernando para ser o diretor da Xuxa. E aí criou-se uma grande amizade entre a apresentadora e o diretor, e é como se o Jorginho tivesse se tornado mesmo a nova Marlene Matos da Xuxa. O programa ele teve vida longa, né? E rendeu muitos frutos, como o projeto Xuxa Só para Baixinhos, mas teve um momento que finalizou, terminou ali. E a Xuxa e o Jorge Fernando continuaram grandes amigos, e até hoje a Xuxa ela é muito grata pelo Jorge ter amparado ela e assumido esse projeto que ela tanto queria que acontecesse, depois de apresentar tantos programas adolescentes, né? Então, Xuxa no Mundo da Imaginação tá aí no currículo do Jorge Fernando como um programa infantil longevo aí, de bastante sucesso ao lado da Xuxa. Em 2007, o Jorge Fernando dirigiu a novela Sete Pecados, do Walter Carrasco, novela do horário das 19 horas. Em 2008, ele participou de um especial chamado Nada Fofo, escrito pela Fernanda Young e o Alexandre Machado, onde ele também atuou como personagem Kélio. Em 2009, ele volta a trabalhar com o Walter Carrasco em outro grande sucesso, que é Caras e Bocas. Em Caras e Bocas, ele também atuou fazendo o personagem Gilberto, um professor de artes que participa aí dos primeiros capítulos da trama, onde os protagonistas, Daphne e Gabriel, ainda são adolescentes, né? E ele dá uma força ali para que o Gabriel viaje para fora, invista na sua carreira artística, fazendo assim com que os 2 personagens principais se afastem, né? Fiquem separados aí no início da trama. Muito bacana essa participação do Jorge Fernando em Caras e Bocas, e a novela também foi uma delícia, com essa direção sempre tão identificável do Jorge Fernando. Ainda em 2009, ele fez uma participação em Malhação como o personagem Paulo Matos. Essa temporada foi protagonizada pela Bianca Bin. E em 2010, então, ele dirige uma das minhas novelas preferidas às 7 horas, Tititi, o remake capitaneado pela Maria Adelaide Amaral. Foi saborosíssima Tititi e tinha as mãos brilhantes
do Jorge Fernando com seu toque de Midas. Ele conseguiu transformar um clássico da nossa teledramaturgia do Cassiano Gabus Mendes em algo totalmente inovador e realmente muito, muito delicioso, muito saboroso, muito gostoso. Todos os adjetivos para Tititi são poucos para mim, porque eu adoro muito essa novela e fico muito feliz de ter sido dirigida por um diretor que eu adoro muito. Aí chegamos ao ano de 2011, onde o Jorge Fernando foi o protagonista absoluto de um seriado divertidíssimo, escrito aí novamente pela Fernanda Young e o Alexandre Machado. O seriado Macho Man contava a história de um cabeleireiro gay afetadíssimo que numa noite de balada com a melhor amiga acaba levando uma pancada na cabeça e acordando hétero, com desejos heterossexuais. Ele não perde os trejeitos, não perde a feminilidade, porém ele começa a sentir atração por mulheres. Isso é um problema na vida dele, porque ele, como cabeleireiro, não pode dar pinta de heterossexual, tem que continuar dando pinta de gay. Bom, essa história transgredia tudo que a gente entende, conhece sobre gênero, sexualidade, era muito divertida. A interpretação do Jorge Fernando com aquele tom acima era maravilhoso. Uma curiosidade muito interessante é que o personagem, primeiramente, ele foi oferecido para o Rodrigo Santoro. Pensa, gente, a diferença. Rodrigo Santoro, Jorge Fernando, nada a ver um com o outro, né? Por motivos pessoais, o Rodrigo acabou não aceitando, né, o personagem. E que bom, eu tenho certeza que ele faria muito bem, mas que bom que a gente pôde ver o Jorge Fernando atuando num programa mais longo, de vários episódios. Macho Man teve 2 temporadas e era muito gostoso, era muito divertido, engraçadíssimo mesmo. Eu me divertia horrores com Macho Man. E foi aí um momento delicioso, brilhante, do Jorge Fernando, que interpretou o Zuzu, né? O Nelson, que era o cabeleireiro Zuzu. Em 2012, a Rede Globo resolveu investir num projeto de minissérie sobre a vida da Dercy Gonçalves, escrito pela Maria Adelaide Amaral. A Maria Adelaide, ela não viu outra opção não ser chamar Jorge Fernando para entrar nessa direção, porque para falar de Dercy Gonçalves, nenhum diretor seria tão maravilhosamente escolhido senão Jorge Fernando. E ele fez um trabalho marcante junto a Heloísa Perricet, que era Dercy Gonçalves jovem, e a Fafi Siqueira, que fazia Dercy Gonçalves já na fase aí mais idosa. A minissérie ela foi muito curta, foi uma microsérie, na verdade, de 5 capítulos ou 4 capítulos, não me lembro bem, mas foi super gostosa. O Jorge Fernando dirigiu muito bem, como tudo que ele sempre fez. Então, nesse mesmo ano, em 2012, um grande fracasso bateu à porta. Inventaram de fazer o remake de Guerra dos Sexos, um remake que já estava bem datado. O Silvio de Abreu fez um Ctrl+C, Ctrl+V ali na história, e o Jorge Fernando entrou de gaiato aí na direção. Infelizmente, foi um grande fracasso. Em 2014, Jorge Fernando dirigiu a primeira novela do Daniel Ortiz, com argumento da Andréa Maltaroli, chamada Alto Astral. Entre 2013 e 2014, aconteceu um programa chamado Divertix. Eu realmente não sei que fim levou esse programa, nunca assisti nenhum episódio, mas Jorge Fernando estava lá, dando a cara a tapa, colocando o selo de qualidade dele. E foi um experimento que não deu certo, mas Jorge Fernando estava nessa empreitada. Chegamos a 2016 e a última parceria do Jorge Fernando com o Valcir Carrasco na novela das 6, Eta Mundo Bom. Outro grande sucesso na mesma pegada de Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea. Não tinha jeito. Quando juntava Valcir Carrasco e Jorge Fernando no horário das 6, sempre era sucesso na certa. Em 2016, o Jorginho Fernando fez uma participação afetiva em Haja Coração. Ele não era o diretor, porém Haja Coração era um remake de Sassaricando, novela do seu querido amigo Silvio de Abreu, adaptada pelo Daniel Ortiz, e ele foi lá dá um brilho, né, o ar de sua graça. Esse ano, o Jorge Fernando finalizou um trabalho que se pretendia inovador. A novela das 7, Verão 90, empolgou muita gente porque prometia ser nostálgica, falar dos anos 90. Não cumpriu muito o que prometeu, mas ainda assim a novela foi um grande sucesso. No elenco, uma das maiores amigas do Jorge Fernando, a Cláudia Raia, fazendo a Lide Pantera. Outra personagem marcante da atriz, muito engraçada, divertida, que a gente via ali, que tinha todos os elementos que combinavam quando
Cláudia Raia e Jorge Fernando se encontravam. Isso aconteceu em Tititi, aconteceu em Alto Astral, voltou a acontecer em Verão 90. Claro que o Jorge Fernando ele não iria deixar de participar, né, também como ator dessa novela. Ele participou como Mendoncinha, diretor do último filme da Lid Pantera, né, que era uma atriz aí de pornô chanchada, mas aí ela tentava fazer um filme mais sério e ele era o diretor. Foi a última aparição como ator do Jorge Fernando, o último trabalho como diretor e, infelizmente, a novela que acabou em julho, né, desse ano de 2019, alguns meses depois, nós perdemos o Jorge Fernando. Ele faleceu então no último dia 27 de outubro, ali quase perto da meia-noite. E é uma perda muito grande, fica um vazio muito grande, tanto para as artes, para a teledramaturgia, quanto para a gente, que sentia como se ele fosse da família, como se ele fosse muito próximo. Ele tinha um alto astral gigantesco, aquela coisa muito marcante dele, né? Que era a identidade dele, de sempre estar de bermuda, de chinelo, que na verdade era o uniforme de trabalho dele. Eu fiquei muito sentido mesmo com a perda do Jorge Fernando. É difícil falar de um artista tão completo, tão querido quanto ele, é, logo que ele acaba de falecer. Mas esteja ele onde estiver, eu espero que ele seja muito feliz. E a gente vai tentar encontrar novos Jorges Fernandos aqui embaixo para suprir toda essa alegria e esse talento descomunal que ele tinha. Obrigado por esse legado, Jorge Fernando. Obrigado para você que me acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar like se você gostou desse vídeo, de curtir, de se inscrever e me seguir nas redes sociais. Obrigado, até a próxima. Um beijo. Fui.